E já no momento ali que você estiver no seu setor censitário trabalhando, pode acontecer várias coisas, pessoal, com os moradores. A coisa mais comum de acontecer é o morador não deixar você entrar na casa dele. Por quê? Porque ele tem medo, né? A gente vive em um mundo onde as coisas estão tão perigosas que as pessoas têm medo de dar um copo de água para outra pessoa. As pessoas têm medo de falar a hora, que horas são para outra pessoa, porque elas têm medo, né? Porque elas têm receio, né, que aquela pessoa pode fazer algum mal a ela. Então, a primeira coisa que pode acontecer é a pessoa não deixar você entrar na casa dela para você realizar as entrevistas, né? Então, muitas vezes, então você já deve se acostumar com isso, muitas vezes você vai fazer a entrevista pelo lado de fora do portão. O informante, né, o morador, pelo lado de dentro do portão, né, do lado de dentro da casa dele, e você pelo lado de fora, em pé, fazendo a entrevista, no sol quente, né, às vezes, porque o informante, ele não vai permitir que você entre na casa dele, porque ele não confia em você, e você tem que estar preparado para todas essas situações e não pode ficar bravo, tá, gente? Então, aqui, pessoal, no posto de coleta, o posto de coleta, tá? Caso você não saiba, é aquele lugar, aquele ambiente aonde vai estar presente o recenseador, o ACS e o ACM, tá? No posto de coleta existe, como em uma loja, né? Existe toda uma hierarquia. Então, o recenseador está subordinado ao ACS e o ACS, por sua vez, está subordinado ao ACM, tá, gente? O ACM, ele é a autoridade máxima do posto de coleta. Então, o que o ACM disser, tá dito, tá? Porque o ACM, de fato, é ali o gerente do posto de coleta, é ele o manda-chuva do posto de coleta criado pelo IBGE para abrigar os servidores públicos, tá? Então, o que acontece, pessoal? Toda vez que, como eu disse, o recenseador está subordinado ao ACS, né? Ao agente censitário supervisor. Então, toda vez que o recenseador tiver algum problema durante a execução do seu trabalho lá no setor censitário, ele vai ter que recorrer, ele vai ter que falar diretamente com o ACS, tá? Se o recenseador lá durante o trabalho dele em campo, ele tiver algum problema, ele não vai falar com o ACM. O recenseador ele vai falar com o ACS, tá? Porque o ACS é o supervisor, né? Como o próprio nome já diz, agente censitário supervisor. O ACS, ele é o supervisor, ele é a pessoa responsável por fazer a supervisão do recenseador. Então, toda vez que o recenseador, toda vez que você tiver algum problema, você não vai falar com o ACS. Você não vai falar com o ACM, você vai falar com o ACS, tá? Então, pessoal, lá durante as entrevistas com os moradores, acontece demais dos moradores resistirem e não querer dar entrevista. Então, o que acontece? Você, como recenseador, quando a pessoa resistir e não querer dar entrevista para você, você tem que tentar convencer a pessoa a dar entrevista para você. Porém, se essa pessoa de fato ela não querer dar entrevista para você, aí você vai ter que ir lá no posto de coleta e informar para o ACS que determinado morador na sua área, né, no seu setor censitário, não quis dar a entrevista para você, né, responder-lhe as questões que você perguntou a ela. E o que vai acontecer nesse caso? Vai acontecer de você e o ACS vão até a casa desse morador. Vocês dois vão até a casa desse morador. E lá o ACS vai tentar convencer o morador a dar entrevista. E caso esse morador também resista ao ACS e não queira de forma nenhuma dar entrevista, aí você, recenseador, e o ACS vão ter que voltar lá no posto de coleta e falar com o ACM. E aí o ACM tem que ir também na casa desse morador para tentar convencer ele que ele precisa dar entrevista. Então o ACM vai chegar lá e vai falar: olha, você precisa dar entrevista porque as informações que são coletadas aqui são informações sigilosas,
são informações que são muito importantes para o aprimoramento de vida da população, são informações que realmente vão retratar o nosso Brasil para a gente poder repassar para os governos para que melhorias possam ser feitas. Então o ACM ele vai tentar convencer esse informante, e na maioria das vezes o ACM realmente consegue convencer o morador e ele acaba dando a entrevista.